Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, estamos aqui para termos mais uma aula de ética, certo? Hoje nós daremos continuidade à nossa aula da semana passada, onde nós estudamos sobre a ética com meus amigos e ética na diversão, ou seja, a gente aprendeu sobre a importância que a gente tem na vida das pessoas que estão ao nosso redor e da confiança que precisa existir na caminhada do grupo. Nós também falamos sobre as posturas éticas que permeiam os nossos momentos de diversão, ou seja, apesar de estarmos em um grupo de amigos, tem éticas, tem coisas que devem ser respeitadas, devem ser priorizadas, devem ser vistas, e pelo fato de ser amigo, de uma outra pessoa, não me dá o direito de desrespeitá-la, mas sim, de viver convenientemente, para que haja uma relação harmoniosa. Então, gente, nós iremos falar hoje sobre um tema que está extremamente relacionado à ética com meus amigos, Nós iremos falar sobre a amizade, certo? A amizade é algo muito importante nas nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, A gente tem que lembrar que o nosso amigo não é aquele que está o tempo todo do nosso lado, fisicamente falando, mas sim aquele que está no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa lembrança, e aquele que chega pra gente quando a gente mais precisa, certo? Não aquela pessoa que está o tempo todo adulando e concordando com tudo que a gente faz, porque o verdadeiro amigo, ele fala a verdade, ele diz mesmo o que ele pensa, certo? E o amigo é aquele que se preocupa com você, Muitas vezes o que ele vai falar vai ser doloroso, vai ser doído, a gente às vezes talvez nem goste, mas o amigo verdadeiro, ele fala sempre a verdade, certo? Então a gente vai falar, gente, que a amizade, ela é uma virtude extremamente necessária à vida, certo? Mesmo que nós possuamos diversos bens, como riqueza, saúde e poder, não será suficiente para a nossa realização plena, pois nos falta a essencial e indispensável amizade, ou seja, as riquezas não são suficientes, gente, os bens materiais, mas realmente o que vale é a nossa amizade, aquela amizade verdadeira que a gente tem com algumas pessoas. A justiça e a amizade possuem os mesmos fins, mas considera-se a amizade superior à justiça, pois esta última é utilizada para contornar nossos atos em relação ao próximo que não conhecemos. Com os nossos amigos, não precisamos de justiça, pois a natureza da amizade nos é completa como mais autêntica forma de justiça. De acordo com a proporção da faixa etária de cada indivíduo, a amizade apresentará uma função específica. Para os jovens, ela ajuda a evitar o erro. Para os mais velhos, serve de amparo para as suas necessidades e suprime as atividades que declinam com o passar dos anos, porque dois que andam juntos são mais capazes de agir e pensar. Sua utilidade se estende ainda mais, ela mantém cidades unidas, pois assegura a unanimidade e repele o faccionismo. Por conta disso, afirma Aristóteles, a amizade não é apenas necessária, mas também nobre, pois louvamos os homens que amam os seus amigos e considera-se que uma das coisas mais nobres é ter muitos amigos. Ademais, pensamos que a bondade e a amizade encontram-se na mesma pessoa. A condição necessária e basilar, ou seja, a base, para se formar uma amizade se dá pelo conhecimento de uma outra pessoa que desejam entre si reciprocamente o bem, assim como a condição específica para ser objeto do amor é ter um caráter bom, agradável e útil. Aristóteles, ele acrescenta que deve existir mais de uma forma de amizade. Nesse sentido, apresenta 3 espécies de objetos de amor, o que é bom, o agradável e o útil. Desses 3 objetos, nascem 3 espécies de amizade. Encontra-se em situação de superioridade aquela que é motivada pelo bem, pois é duradoura. Enquanto a agradável está relacionada aos jovens e a terceira parece existir principalmente entre as pessoas idosas, pois nessa idade buscam não o agradável, mas o útil.
Nesses tipos de amizade, as pessoas buscam seus próprios interesses para ter alguém que lhes proporcione prazer ou alguma utilidade. Não ama o amigo por ele mesmo, mas à medida em que ele pode proporcionar algum bem, utiliza a amizade para conseguir outra coisa, de modo que o amigo é tido como um meio, não como um fim. O verdadeiro amigo quer as coisas para as pessoas a quem ele ama. O amigo, por acidente, as quer para si. Então, gente, nós sabemos que nos dias de hoje está cheio de amizades interesseiras, né? Pessoas que só são amigas enquanto você está bem, enquanto você está por cima, enquanto você tem dinheiro, enquanto você pode proporcionar algo bom a ela. Mas o verdadeiro amigo é aquele que, independente das circunstâncias, independente do momento, independente do que ele esteja passando, ele continua sendo a mesma pessoa, né? E nessa época de pandemia, por exemplo, apesar de, da gente não poder estar constantemente com outras pessoas, muitas pessoas estão há 4, 5 meses sem se ver, mas os verdadeiros amigos, eles chegam nessas horas, eles estão presentes de alguma forma, através de uma mensagem, através de uma chamada de vídeo, através assim de você estar precisando e ele chegar para suprir a sua necessidade, para lhe ajudar de alguma forma, com uma palavra, com até uma ajuda financeira. Então, mas de alguma forma ele está presente na sua vida, certo? Então, eu quero concluir essa aula de hoje dizendo o seguinte: sejamos amigos verdadeiros, façamos amizades verdadeiras e tentemos de todas as formas possíveis manter as amizades que a gente já tem, né, gente? Porque um amigo, ele vale ouro, né? Um amigo é alguém que a gente pode contar todas as horas, tá bom? A própria palavra de Deus, tem um versículo que diz que há amigos mais chegados que irmão. Às vezes a gente, aquele irmão de sangue, não é aquele irmão que a gente compartilha todas as coisas, que a gente está, assim, junto de coração. Mas às vezes uma pessoa de fora, a gente compartilha, a gente se abre mais com ela, né? Então que a gente tenha amigos verdadeiros e que a gente seja também amigos verdadeiros, tá bom? Façam a atividade, certo? É apenas uma questãozinha. Beijo, se cuidem, tchau. Fiquem com Deus.